Nesta sessão vamos então falar da ferramenta de terrenos do Unity. Até agora o nosso nível é um simples plano que está aqui no chão e estas paredes azuis que nós colocamos. Mas hoje vamos ver então como é que nós podemos fazer níveis utilizando a ferramenta de terrenos que se assemelham mais àquilo que é a natureza, digamos assim. Eu vou começar por selecionar aqui o chão e apagar estas paredes todas também que nós tínhamos aqui. Se não quiserem apagar, desativem-nas. Já agora eu vou apagar também aqui estes elementos que tínhamos aqui desativados. E para já o resto pode ficar. Depois logo se vê. Então a ferramenta de terrenos, nós vamos aqui à hierarquia e clicamos no botãozinho de adicionar. Vamos a objetos 3D e escolhemos Terrain. Pronto, e o Unity gera-nos um terreno em que a origem é o 000 e que se estende por 1 km de largura por 1 km de profundidade. Se nós formos aqui com o terreno selecionado a este botãozinho que está mais à direita, que tem as settings do terreno, nós podemos controlar aqui o tamanho do terreno, se não quisermos um terreno tão grande, por exemplo 200 metros por 200 metros deve ser suficiente para o nosso caso. E assim ficamos com um terreno bastante mais fácil de criar. O primeiro botão desta lista permite criar terrenos vizinhos. A ferramenta de terrenos do Unity tem vindo a evoluir ao longo dos tempos e uma das funcionalidades que nós agora temos é que podemos ter vários terrenos e que nós criamos ou vamos criando uns ao lado dos outros. Portanto, se vocês repararem quando eu cliquei aqui neste botão, apareceram aqui estes quadrados amarelos que indicam que se eu clicar eu vou acrescentar um terreno vizinho àquele que eu já tenho. E a vantagem de nós fazermos os terrenos vizinhos, ou uma das funcionalidades que estão incluídas no Unity, é que o terreno vizinho vai se adaptar na sua geometria para evitar que exista aqui um buraco e que faça o player cair pelo terreno abaixo. Eu vou clicar no terreno vizinho e vou carregar no delete porque eu não quero mais terrenos. Sempre que nós criamos um terreno, aparece-nos aqui a geometria do terreno. Portanto, este é o terreno principal que eu tenho. Este é o terreno vizinho que eu criei há bocadinho. Eu não o quero, vou apagar. Portanto, tecla delete. E vou criar aqui uma pasta para terrenos. E vou mudar o nome deste new terreno para dizer terreno 1. Para indicar que isto é o terreno do nível 1. Pronto. Agora, se repararem, o nosso terreno só tem este quadriculado e ainda não tem nenhuma geometria, portanto, na prática é como se fosse um plano. Então, vamos clicar aqui no terreno e, porque nós importamos este Standard Assets, nós já temos aqui alguns elementos que podemos usar para o nosso terreno, nomeadamente já temos texturas que para aplicar no chão. No Unity, aqui no Package Manager, vocês podem pesquisar por terreno no Registry do Unity e encontram este Terrain Tools. Este Terrain Tools são algumas ferramentas adicionais que o Unity tem vindo a acrescentar à ferramenta de terrenos. Nós não vamos utilizar aqui nesta formação, mas basicamente tem uma maior diversidade de ferramentas, por exemplo, para esculpir o terreno. Então, começando pelo segundo botão, que é o botão para esculpir o terreno, e não só. Portanto, este segundo botãozinho abre-nos aqui esta drop-down, que tem várias opções. Eu vou começar por definir a altura do meu terreno. Isto porque vocês têm aqui uma opção que diz Raise or Lower Terrain, que permite elevar ou baixar o terreno. No entanto, se vocês clicarem com o botão esquerdo, conseguem ver que eu consigo manipular e ir aumentando ali o terreno. Mas se eu fizer Shift, que é suposto baixar o terreno, não consigo baixar, só consigo baixar aquilo que eu elevei, mas não consigo. Por exemplo, se eu quiser fazer um lago ou qualquer coisa assim, já não consigo. Isto porquê? Porque o terreno que está posicionado
nestas coordenadas e esta ferramenta não consegue baixar o terreno para além destas coordenadas que aqui estão. Então, normalmente, o que nós devemos fazer é começar por definir aqui uma certa altura para permitir depois baixar o terreno em função dessa altura que nós definimos. Por exemplo, eu vou definir aqui uma altura de 10 metros e vou fazer flatten all e assim elevei todo o meu terreno 10 metros no eixo dos Y. Se vocês repararem, agora tenho aqui tudo aquilo que eu tinha no outro plano ficou por baixo do terreno e então eu vou selecionar isto tudo menos o terreno e aqui com a ferramenta de mover vou pegar aqui no Y e puxar para cima e vou posicionar aqui assim mais ou menos no meio do meu terreno. O que é importante é que eles fiquem com os pés bem assentes no chão, digamos assim. Eu vou pôs-los aqui assim. Pronto. Normalmente quando eu começo então a fazer o meu terreno, eu costumo começar por fazer uma orla à volta do terreno, portanto, para fazer uma espécie de umas montanhas para que o player não perceba que o jogo na prática é finito, não é? Portanto, que se chegar ali à borda cai do mundo. E então, tipicamente o que eu faço é selecionar esta ferramenta aqui e depois começar a fazer aqui assim uma elevação. Se vocês quiserem fazer uma ilha, não fazem isto, portanto fazem as elevações no meio da ilha ou assim, sendo que depois devem colocar, nós já vamos ver, um plano a representar a água que ficará à volta da ilha. Pronto, e agora basicamente o que eu estou a fazer é clicar e ir à volta fazendo aqui umas montanhas e é importante que estas montanhas sejam suficientemente altas para que o player depois não as consiga subir, apesar de que também eu costumo colocar uns colliders a fazerem de limites, portanto para que mesmo que o player consiga subir a montanha ele não vai conseguir saltar para fora do nível porque vai bater no collider e não sai, não atravessa. Pronto, e basicamente é irmos assim à volta e fazermos estas montanhas assim à volta, de maneira que o player, olhando para ali, que vê a montanha e depois vê o céu e não vê mais nada para o outro lado. Se nós quisermos então fazer uma espécie de um lago, podemos carregar na tecla Shift. Imaginem que eu quero fazer um lago aqui, alguns aqui assim no meu nível, carrego na tecla Shift e vou clicando. Já agora, esta ferramenta tem o tamanho da ferramenta que eu estou a usar para esculpir. Portanto, eu normalmente utilizo esta ferramenta ou esta. A diferença entre uma e a outra é que esta aqui tem os limites mais cortados, portanto faz assim umas formações mais com ângulos mais afiados, digamos assim. Esta aqui é mais smooth, é mais suave. Então, se nós quisermos fazer com os ângulos mais suaves. E vocês, se fizerem algum erro, podem fazer Ctrl Z para voltar atrás. Portanto, depois temos então o tamanho desta ferramenta e depois temos a opacidade. A opacidade é que funciona como se fosse uma força. Portanto, se eu tiver uma opacidade, por exemplo, muito baixa, eu vou clicando e a ferramenta afeta pouco o meu terreno. Se eu puser uma opacidade muito alta, basta um cliquezinho que faz logo um efeito muito maior, seja para elevar, seja para baixar o terreno. Portanto, normalmente quando eu estou a esculpir o terreno eu tenho uma opacidade relativamente baixa. Há outras ferramentas que nós vamos ver a seguir que a opacidade é muito baixa, elas não fazem quase nada. Isto é uma questão de nós irmos habituando à ferramenta e irmos vendo qual é a opacidade melhor. Portanto, esta é esta opção para elevar e baixar o terreno. Depois temos aqui esta Paint Holes, que é para fazer buracos no terreno. Uma das limitações que a ferramenta, eu vou fazer aqui assim uma espécie de uma montanha. Uma das limitações que a ferramenta de terrenos do Unity tem é que não permite fazer grutas ou cavernas. Portanto, ela permite-nos fazer um buraco no terreno, no entanto, não permite fazer o interior desse terreno. Portanto, se vocês quiserem investir algum dinheiro, existem ferramentas que são pagas. Eu posso-vos mostrar uma delas que eu adquiri já há algum tempo. Não é aqui, My Assets. Ele diz que eu não tenho signed in feito. Ok, depois eu mostro. Mas basicamente é uma ferramenta chamada Digger que está na Asset Store e que vocês podem usar para fazer grutas e túneis no vosso terreno.
Portanto, voltando aqui então ao Paint Holes, vocês podem ver que eu vou clicar aqui e vou fazer aqui um buraco no meu terreno. Conforme eu vou clicando, ele vai abrindo ali uns buracos. No entanto, depois o interior deste terreno, desta parte do terreno, terá que ser feito por exemplo, um modelo 3D feito no Blender, que depois é encaixado ali, ou outro modelo qualquer. Agora, com esta ferramenta, a única coisa que nós conseguimos fazer é mesmo o buraco. Eu estou a fazer Ctrl Z, também dá para fazer em Shift e clicarem, que ele fecha o buraco. Depois, podemos pintar uma textura. Portanto, o Unity permite criar layers e depois aplicar texturas ao nosso terreno. O primeiro layer, a primeira textura que vocês aplicam é aplicada automaticamente ao terreno todo, portanto para substituir este quadriculado, e depois as outras texturas vão ser aplicadas por cima. Portanto, vamos aqui a Edit Terrain Layers, Create Layer, e depois vocês podem pesquisar aqui a textura que querem aplicar. Há uma textura que eu costumo aplicar como base, que é esta, que é areia. Portanto, clicamos e vocês podem ver que já aplicou ao fundo todo. Se a textura, melhor, vocês podem editar aqui, onde é que ela ficou? Está aqui. Vocês podem alterar aqui a textura, nomeadamente se tiverem um normal map. Deixem-me pesquisar se há aqui um normal map para esta textura, que não há. Um normal map basicamente é uma textura especial que tem estas cores assim, roxo, e que faz com que a textura não pareça tão plana quando aplicada numa superfície que na realidade é plana. Portanto, dá alguma rugosidade. Além disso, vocês aqui também podem controlar o tamanho dos tiles, o tamanho de cada textura que é aplicada, que é duplicada uma ao lado da outra. Por exemplo, se vocês tiverem uma textura muito grande, podem alterar aqui para não aplicar tantos tiles e assim a textura ficará... são necessários menos tiles, portanto é necessária menos memória para fazer o render. Com esta textura, acho que 4x4 até nem fica muito mal. Agora nós devemos experimentar isto quando estivermos aqui a jogar e ver se a textura não começa a ficar muito esticada. Por vezes nós temos erros, ainda bem que aconteceu isto, por vezes nós temos erros, por exemplo, isto é um erro do Unity, mas que para um jogo. Portanto, se vocês repararem, ele está em pausa, mas se clicarem ali no pause ele continua. Este erro não é nosso, portanto, quando vocês tiverem erros esquisitos e fizerem clear e ele desaparecer, quer dizer que o erro não é nosso, é o erro do Unity, não é do nosso código. Pronto, e vocês podem ver que eu consigo movimentar aqui pelo terreno. O terreno, automaticamente o collider do terreno é manipulado conforme nós estivermos a manipular aqui a geometria do terreno. Portanto, o terreno tem o seu próprio collider e ele vai se adaptando conforme nós formos aplicando. Voltando então aqui à ferramenta para pintar texturas, eu vou criar outro layer, portanto vou voltar aqui ao Edit Terrain Layers, Add Layer, e agora vou procurar aqui, existe um layer que é uma textura chamada, desculpem, não é o Add Layer, é Create Layer, porque nós só temos um layer neste momento. Já agora, em relação a esse layer, ele ficou criado aqui com o nome New Layer, eu vou-lhe chamar Sand Layer, para isto ficar organizado, e vou meter também dentro da pasta dos terrenos. Normalmente depois da pasta dos terrenos eu divido em subpastas, uma pasta para layers e uma pasta para terrenos, em que vou colocando os diferentes terrenos que eu tenho, para ficar organizado, porque senão, se nós não nos organizamos, depois perdemos. Cá está outra vez aquele erro do Unity. Portanto, Create Layer, e agora vamos procurar aqui, por exemplo, aqui uma caixa que chama-se Grass. Aqui, aliás, até há aqui duas. Eu vou começar, por exemplo, por esta Grass Rocky Albedo. E eu acho que esta é uma das que tem uma normal. Portanto, vou clicar aqui no novo layer e vou aqui onde diz Normal Map, clicar no Select e vou pesquisar por Grass. Por acaso também não tem. Por acaso também não tem. Estava a ver já agora quais é que tem aqui. Cliff Normal. Depois é para vocês verem como é que elas, o que é que acontece quando nós aplicamos uma destas. Pronto, e agora selecionando este novo layer, aliás, eu vou mudar-lhe aqui o nome, Grass Rock Layer, colocar dentro da pasta dos terrenos, voltar aqui ao meu terreno, e agora selecionando aqui o layer,
eu vou começar a aplicar esta textura clicando aqui em cima do meu terreno. Portanto, eu vou aumentar aqui o tamanho e vou aumentar a opacidade. Como eu quero aplicar esta textura a uma grande parte do meu terreno, eu vou clicando e vocês podem ver que ela vai aparecendo aqui em cima. Se vocês tiverem uma opacidade menor, vão ver que é aplicada com menos força, digamos assim, portanto, porque ela vai se misturar com o que está por baixo e podemos aplicar uma opacidade maior ou menor. Eu não estou a gostar muito do efeito com que ela está a ficar, que deve ser aqui no tiling. Eu vou aumentar também para 4x4 como estava o outro. E agora vou ver aqui no jogo. Esta imagem aqui às vezes engana. Interessa-nos é aqui no jogo. Deixa-me fazer aqui o clear e tirar o pausa. Pronto. O ideal era que o jogador, quando estivesse a jogar, não reparasse que de facto a textura está-se a repetir por aqui fora. Para já também é mais fácil ele reparar porque o nível ainda não está povoado, ainda não tem nada. Mas eu vou deixar assim para já. Vou criar então mais um terreno, mais um layer, melhor dizendo. Havia aqui um que tinha normais, que era o cliff, que é este aqui. Normalmente eu aplico este aqui assim nas montanhas de lado. Então vou selecionar aqui o cliff e vou aqui a normal. E agora sim, acho que já existe cá um cliff normals. E agora vou-lhe mudar o nome para cliff layer. E agora vou arrastar para a pasta dos terrenos e com este cliff layer selecionado, então vou aqui à minha cena e vou aplicar aqui nestas montanhas que eu tenho aqui. Vou diminuir o tamanho e vou aplicar assim aos bocadinhos. Vocês podem ver que a força com que ele é aplicado parece que faz estas rugosidades todas e na realidade aquilo é só um normal map que está a fazer. Se vocês não gostarem que tenha assim tanta força, vocês podem vir aqui no normal scale e diminuir para ficar menos pronunciado estas texturas, mas eu acho que dá um efeito muito engraçado só aplicando estas. Pronto, e criamos aqui assim umas montanhas com alguma paciência, como é óbvio. Criamos aqui as montanhas por aqui fora. Se calhar já estou a aplicar mais, que eu não queria aplicar assim com tanta força aqui em baixo. Pronto. E é assim que nós vamos poder criar mais áreas aqui no nosso terreno. Depois, continuando aqui nas ferramentas, eu vou voltar aqui às texturas porque eu depois quero criar aqui uma zona verde, mas eu já cá volto. Depois já vimos este aqui, o Set Height, foi aquele que nós usámos para definir a altura do nosso terreno. Depois temos este Smooth Height, é uma ferramenta para nos ajudar a tornar estas, quando nós temos assim uns ângulos muito complicados, podemos aplicar para suavizar. Esta ferramenta normalmente funciona melhor quando esta opacidade é muito alta. Nós vemos uma opacidade muito baixa, nem sempre ela funciona melhor, mas basicamente se quiserem tornar aqui o vosso terreno menos anguloso, mais suave, mais natural, digamos assim, um desgaste mais natural, vocês podem usar esta ferramenta do Smooth Height. E o Stamp Terrain, eu não costumo usar muito, mas basicamente permite-vos aplicar uma espécie de um carimbo a um terreno. Portanto, vocês podem criar, por exemplo, deixem-me ver se eu consigo aqui. Portanto, podem ver, está a aplicar este carimbo ao terreno e a fazer assim uns ângulos, ou melhor, a aplicar aquele terreno aqui, aquele carimbo, aquela ferramenta aqui no nosso terreno. Eu não costumo usar muito isto. Na outra ferramenta que eu vos mostrei há bocadinho naquele package existe mais ferramentas para aplicar aqui, mais sistemas para aplicar aqui. E alguns podem ter sido engraçados se vocês quiserem fazer uns valos, que têm assim uns valos muito bem definidos. Passando então ao terceiro botão. O terceiro botão permite-nos plantar árvores, pintar árvores, mas eu costumo dizer que é plantar árvores. Portanto, o Unity utiliza uma ferramenta para criar árvores.
Neste Standard Assets que nós importamos, se forem aqui à pasta dos Environment, tem aqui na pasta Speed Tree algumas árvores já feitas. A ferramenta que ele usa para fazer as árvores chama-se Speed Tree, portanto daí o nome que está ali. Nós não vamos ver como é que as árvores se fazem, mas basicamente vamos ver como é que elas se podem plantar. Portanto, vocês clicam aqui no Edit Trees, Add Tree, e depois aqui clicam neste botãozinho pequenino que está aqui e vão à pesca das vossas árvores que existem, porque nós já as importamos para cá. Estas árvores aqui são árvores não são árvores daquele Standard Asset, são árvores de um destes packages que nós importamos para aqui, mas que não são árvores feitas com Speed Tree. Portanto, qual é a diferença entre ser Speed Tree ou não? É que a Speed Tree cria árvores que são flexíveis e que se ajustam, por exemplo, ao vento. Se nós chegarmos a uma zona de vento, a árvore pode abanar mais ou abanar menos. E estas aqui não, portanto, porque isto na prática são modelos 3D iguais a tantos outros. Então, eu vou pesquisar aqui por tree e vou procurar estas árvores aqui. Portanto, as árvores que são do Speed Tree, salvo erro, são estas Palm Trees, que aqui estão. Havia aqui umas... Deixa eu ver como é que elas se chamavam. Acho que era Cuneiforme, se não me engano. É esta aqui, Conifer Desktop. Também é uma árvore de Speed Tree. Eu vou usar estas aqui. Portanto, esta que diz Conifer Desktop. Já agora, existem umas que não dizem Desktop, que quer dizer que elas são mais simples, que foram criadas para ser usadas com telemóveis. Portanto, eu cliquei 2 vezes e agora vou fazer aqui o Add. E agora vocês aqui podem controlar também o tamanho da área onde vocês vão plantar as árvores, a densidade das árvores, se querem mais ou menos árvores, a altura das árvores. Se vocês quiserem uma altura random, podem definir se é maior ou mais pequeno random. E depois clicam e podem ver as árvores a aparecer. Como podem ver, eu acho que estas árvores estão muito altas, pelo menos estão quase tão altas como a nossa torre. Portanto, eu vou fazer Shift e clicar para apagar as árvores que eu coloquei e vou diminuir aqui a altura, que eu quero as árvores mais pequenas. Pronto, estas aqui agora já me parecem mais de acordo com o tamanho que nós temos. Temos de ter algum cuidado quando estamos a plantar árvores, porque as árvores têm um impacto relativamente grande na velocidade do nosso jogo. Eu vou manter árvores fora desta área porque eu quero aqui fazer um lago. Pronto, e se vocês quiserem podem inclusivamente adicionar outro tipo de árvores. Por exemplo, eu não sei se aqui as palm tree ficam muito bem, porque aqui os palm tree é mais para uma ilha, não é propriamente para aqui, mas eu acho que há aqui outro tipo de árvores, são estas Broadleaf Mobile e Broadleaf Desktop. Eu vou usar o Desktop, Add, e vou plantar aqui noutra área estas aqui. Pronto, vocês podem ver também, conforme vocês fazem zoom out e zoom in, que os modelos das árvores mudam, porque elas têm aquilo que se chama um level of detail, que faz com que quando nós estamos mais longe elas são desenhadas como texturas 2D e conforme nós nos aproximamos vai sendo utilizado um modelo mais detalhado para aquelas árvores. Pronto, portanto, plantar as árvores acho que é relativamente fácil, é escolher aqui as árvores que querem e depois irem clicando. Se plantaram árvores a mais e quiserem apagar, Shift e depois clicar para desaparecerem. Por fim, temos aqui este botãozinho que é para pintar detalhes. Aqui normalmente utilizamos isto para pintar, por exemplo, zonas que têm relva. A diferença entre as zonas que têm relva daquilo que nós estamos a fazer com as árvores é que as árvores devem ter um collider. Nós já vamos ver se estas têm ou não. Eu vou pegar um bonequinho e vou tentar atravessar uma árvore. E a relva não. Portanto, a relva é plantada e ela não vai colidir com o player. Portanto, eu vou aqui Edit Details, Add Grass Texture. Portanto, isto é uma textura que vai ser aplicada com base nestas regras que nós temos aqui. Primeiro eu vou escolher aqui a textura, portanto vou clicar aqui neste botãozinho, vou pesquisar por Grass, vou escolher por exemplo esta aqui, Grass Frond, e agora a altura que está aqui e a largura eu acho que é um bocado exagerado para o nosso bonequinho, então vou pôr como a largura mínima 0.1, largura máxima 0.5,
altura mínima 0.1, altura máxima 0.5. Depois, se vocês quiserem aqui, podem escolher a cor da relva. Esta cor vai ser aplicada conforme nós estivermos a clicar. Eu vou deixar como está. Vou clicar aqui no Add e agora fazemos tal como fizemos com as árvores. Portanto, é selecionar e ir clicando. Eu vou criar uma zona de relva onde estive a pôr as minhas árvores. Portanto, por baixo das árvores vou clicar para aplicar a relva. Vou aumentar aqui o tamanho e a opacidade. Pronto. Às vezes parece que nós estamos a clicar e não está a acontecer nada, mas é porque a nossa câmera está muito longe. Se vocês aproximarem, vão ver que já temos muita relva aqui plantada. Mais uma vez também algum cuidado, porque a relva também tem um impacto. Não é tão grande como o das árvores, mas também tem algum impacto na velocidade do jogo. Normalmente a relva também pode ser usada para criar caminhos. Por exemplo, se eu quiser dizer ao player para onde é que ele deve seguir num determinado nível, eu posso criar um caminho na relva e o player instintivamente vai perceber que se calhar é por ali que ele tem que ir. Eu vou apagar a relva que ele colocou-me aqui dentro do meu lago, porque eu não quero aqui a relva do lago. Portanto, vou fazer Shift e clicar. E pronto. Vocês também podem aplicar, em vez de relva, podem aplicar outro tipo de detalhes, com modelos 3D. Por exemplo, se quiserem aplicar rochas ou assim. No entanto, é preciso ter algum cuidado, porque se vocês aplicarem um modelo, convém que seja um modelo que tenha... que seja relativamente simples e que, se vocês quiserem que ele colida, eu vou experimentar com este Rock 3, se vocês quiserem que ele colida, que ele tenha coladas. Eu acho que este Rock 3 não vai funcionar muito bem porque as rochas estão inclinadas e elas, eu nem sei se elas estão a aparecer nem se não, mas dá-me a impressão que ele não está a fazer nada porque as rochas estão rodadas de lado. Pronto, eu normalmente as rochas não utilizo. Aliás, eu até vou fazer uma coisa que é apagar. Delete. Ok, parece que ele não está a gostar, mas eu vou aqui em Edit, Remove. Pronto. Por alguma razão o Delete ali não funciona. Portanto, para dar aqui mais algum detalhe aqui ao nosso nível, então eu vou colocar aqui um bocadinho de água neste espaço que eu criei aqui. A água, na prática, é um plano que tem uma textura e um shader, um material que faz o efeito da água. Uma das razões para importar aquele Standard Access é precisamente porque ele já lá tem um objeto que nos permite criar esse efeito. Portanto, vocês vão aqui a Environment, Water, e tem aqui dois tipos de água. Tem o básico. Se vocês virem que o vosso computador começa a ficar muito lento, podem utilizar o básico. Vão aqui a Prefabs e escolhem um destes. E depois tem aqui este aqui, que é uma versão um bocadinho mais detalhada. Entro na pasta Prefabs e eu vou escolher o Water Pro Daytime e vou arrastar para ali. E agora vou puxar um bocadinho para cima. Pronto, e temos aqui a nossa água. A água, vocês vão ver que é um efeito visual, porque na prática não tem nenhum efeito prático, porque se o player entrar para dentro da água vai perceber que aquilo, o efeito da água se perde, especialmente se a água for muito funda e ele ficar debaixo da água. Pronto, por acaso aqui eu fiz já de maneira a que não fique totalmente debaixo da água. A água aqui até faz um efeito engraçado. Eu vou experimentar então aqui as árvores para ver se têm collidas. Pronto, tem. Veem que eu não consigo atravessar. E podemos ver aqui no meu computador o jogo continua a correr razoavelmente bem. E temos uma floresta aqui para o nosso player explorar e onde depois podemos pôr inimigos que vão andar a tentá-lo apanhar. E agora é continuar a fazer aqui o nosso nível, continuar a pôr mais umas montanhas e por aí fora. Pronto, isto era a parte mais fundamental do terreno. Existem terrenos já feitos, nomeadamente, eu lembro-me que há ilhas na Asset Store já feitas, se vocês quiserem aproveitar. Mas estas funcionalidades básicas eu acho que são importantes toda a gente ter uma ideia como é que elas funcionam, para ser mais fácil se nós quisermos pegar num desses terrenos, por exemplo, e fazer alterações a ele. Pronto, e acho que está tudo explorado aqui em relação aos terrenos. Agora é um bocado de imaginação e criar aqui uma povoação, por exemplo, colocar aqui mais umas casas
e por aí fora. Porque este nível nós já o podemos aproveitar para começar a pensar nas mecânicas e no nosso jogo.